Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM, que fica no centro histórico da cidade de São Paulo, que é um lugar que eu recomendo que você visite. Tem gente meio chata e tal, mas é bonito. Venha conhecer o centro de São Paulo. A programação do Canal do Boi, como vocês sabem, assiste por parabólica ou então pelo Facebook, simultaneamente. Passa pela parabólica e na internet no Facebook. E o programa Mercado Futuro, você além de assistir por aí, depois do programa, se você entrar no site www.programamercadofuturo.com.br, você vai ter uma grande gama de informações, porque o programa está no YouTube. Lá no YouTube você tem todos os programas que eu fiz durante esse ano de 2019, que está acabando a propósito, né? Então eles ficam lá, você pode assistir a hora que quiser. Além do YouTube, tem o Facebook, também com outras informações, boletins menores que eu gravo, mais notícias para vocês. Tem também o Instagram e o Twitter. Além disso, eu escrevo alguns artigos que vão para essas redes todas. Ou seja, a ideia toda é que você fique bem informado. Então entra lá no site www.programamercadofuturo.com.br. À esquerda da sua tela tem os ícones todos. O passarinho, a máquina fotográfica, você conhece esses ícones todos. O F do Facebook, por aí vai. Clicou lá, você vai direto para isso. Vai lá que eu acho que você vai gostar. Bem, fim de ano. Nós já estamos no último mês do ano. É um mês de festa, né? Tem festa religiosa, tem festa, festa de fim de ano de empresa, enfim. Como eu digo, minha vida é uma festa. Esse mês de dezembro, a vida da gente, quase todo mundo vira uma festa, né? Convites para almoçar em 3 lugares no mesmo dia, coquetéis, enfim, é uma verdadeira festa. Nas festas existem alguns ingredientes. Por exemplo, se é um churrasco, você tem que ter carne. Aí vai dizer, Marrecha, a arroba do boi está mais de R$ 200. Subiu, mas vai cair, já está caindo já. Aí precisa ter o que beber, né? Seja chopp, cerveja, refrigerante, água para quem quiser. Enfim, a festa movimenta, é um grande negócio, que ela movimenta um monte de gente, um monte de produtos. Hoje, então, eu vou conversar com a minha entrevistada sobre um tipo de festa que ela está acostumada a promover, pelo menos a participar com alguns ingredientes para que a festa seja um sucesso. Nós vamos falar de cerveja, de chopp, de carne, enfim, uma série de coisas. Minha entrevistada é a Nara Gonçalves e ela representa aqui, entre outras coisas, uma cervejaria que agora chamam de Brew, não sei porquê, mas ela pode explicar para a gente, que é a Ashby. A Ashby tem uma história interessante, se a Nara não quiser contar, eu conto para vocês daqui a pouquinho. Nara, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Fique à vontade, aqui a casa é sua. Quem tem que brilhar é você. Lembrei porque eu estou cantando a música da Nara, porque tinha uma música que falava da Nara. Lembrou? Você lembra da música? Eu não lembro, mas eu lembro. Bom, eu acho que a gente podia falar um pouco da Ashby. Você representa a Ashby há muitos anos, né? Há bastante tempo. Qual é a diferença? O que essa cerveja tem de bom? É uma cerveja artesanal? Conta um pouco para mim. A Ashby, eu represento a SOS Chopp, uma distribuidora da Ashby. A Ashby tem 26 anos de mercado e atua na linha de cervejas especiais. Tem uma gama extensa de cervejas especiais e chopp, uma linha de chopp também. Então, mas eu li o negócio do Scott, que é o fundador, né? Como é que é o nome dele? Scott Ashby. Scott Ashby. Ele fez um curso na Califórnia, isso em 1990, 93, por aí. Aí veio para o Brasil, sabe lá por quê? Deve ter se apaixonado por alguém. Pela Annelise. Olha lá, me casou, eu sempre acerto essas coisas.
E aí ele foi para Amparo. Por que ele está em Amparo? Por que a fábrica é em Amparo? Você As sabe? instalações da ASP é em Amparo, por ser uma região rica em água, em abundância, né? E a água é o coração de qualquer boa cerveja ou chopp. E por isso ela está instalada lá. O quê? Mas a cerveja é água, cevada e um monte... Lúpulo. 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 Então, mas a água tem essa importância brutal mesmo? Fundamental. Em torno de 80% a 90% da cerveja ou do chopp é feita composta de água. Então, quanto melhor a água, melhor é o produto final. E a Claro que unindo produtos de qualidade também, né, na sua composição. Mas a água é o coração da cerveja. Então, nós estamos falando de cerveja clara, né? A cerveja tradicional, que você chama de Pilsen. Pilsen, isso. É água, cevada e lúpulo. Lúpulo. Que eu li alguma coisa, não sei se é verdade, mas eu li que aqui no Brasil tinham permitido fazer cerveja de qualquer coisa, né? Não era de cevada. Não tem uma lei aí que... O Ministério da Agricultura regulamenta bastante essas questões. Eu não sou muito, mas eu sei que é bem controlado. Mas tem cervejas que podem ser feitas com milho, por exemplo. Né? No caso da ASP, a ASP tem uma linha 100% puro malte. Mas tem outras cervejarias que usam algumas outras ingredientes nas suas receitas. Quer dizer que o segredo, então, é a água. É o que diferencia a ASP de outras grandes cervejarias. Os maltes especiais. Então, você usa produtos de qualidade para chegar num produto final muito bom, diferente de você produzir em grandes escalas, usar aditivos ou qualquer coisa assim. A ASP não usa. Ela tem um período de maturação do chopp, da cerveja, controlado, sem precisar usar aditivos para volumes estrondosos. Então, por isso, ela se torna uma cervejaria de cervejas de linha especial. Eu posso chamar a ASP de cerveja artesanal ou não? Ela já é grande? Não, ela é uma cerveja especial. Eu costumo dizer que a cerveja artesanal é feita artesanalmente, embora tenha um processo produtivo por trás da cervejaria industrializado, né, grandes tanques e etc., mas ela segue a linha de especial por não usar esses aditivos para gerar grande volume de produção. E não tão pouco quanto uma artesanal que é feita em casa ou em pequenos lugares, artesanalmente. Você falou de armazenamento, alguma coisa assim. Eu quero saber como é que armazena isso, né? Porque cachaça a gente sabe que é tonel de, sei lá, de madeira variada. Eu ganhei um livro aí que se põe em várias madeiras. Desde carvalho, mas tem outras coisas. Vinhos também tem uns tipos de tonéis. Depois você me explica, porque nós já vamos para o intervalo. Você vê como é rápido a coisa aqui. Parece que não passa, mas passa. Gente, eu converso com a Nara Gonçalves, ela é administradora de empresas, eu esqueci de falar, e representante da cerveja ASP, que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar nessa cerveja, mas é um bom motivo para a gente conhecer. Vamos a um pequeno intervalo e eu volto já já. Bem, o assunto vocês já sabem, é cerveja, mas não é só cerveja. Eu converso com a representante da ASP, que é uma cerveja especial, produzida em Amparo, no interior do estado de São Paulo. Ali, se eu não estou enganado, ele tem uma região cheia de Cidade das Águas, que se chama. Circuito das Águas. Circuito das Águas. Amparo é perto de São Paulo, acho que é menos de 200 quilômetros. Bem menos. Bem menos, né? 100 quilômetros. 100 quilômetros, Muito é próximo à pertinho. Serra Negra. É perto de Serra Negra, que também faz parte do Circuito das Águas. Bom, você falou, entre outras coisas, no primeiro bloco, você falou de como é que fala? Agora me fugiu a palavra. Enfim, de armazenamento, de maturação. Você pega a água, mistura lá com os seus ingredientes, que eu não preciso saber quais são lúpulo, cevada e etc, etc. E aí mistura tudo, faz a cerveja. Mais ou menos assim. Menos isso. Bom, aí ficou pronto. Aí já vai para a bebida ou não? Não, ela passa por um processo
de descanso, digamos assim, até ela poder, a cerveja ou o chopp, né? No caso, o chopp, até ele poder ser envasado, que eu acho que é o processo de maturação. Ah, eu não sei dizer bem o tempo, mas cada chopp tem um tempo de maturação, cada estilo de chopp. E depois que ela passa para o invase de garrafa ou barril. E onde ela fica armazenada? É metal? São tanques de inox de refrigerados. Inox, tancões enormes. Isso, imensos, que você Já normalmente... é gelado, o tanque Eles são já é frio. refrigerados, são frios. E aí é controlada a temperatura, dependendo do tipo de estilo de bebida. cerveja que está trabalhando. E nesse período de maturação que o chopp ou a cerveja, enfim, produz espuma. Isso não é produto químico que faz produzir, é a receita mesmo. É a receita mesmo. Faz a espuma e, enfim. A espuma em si está no processo de extração, que alguns equipamentos, quando você extrai o chopp, tira na torneira, tem algumas torneiras que te permitem fazer ou não a espuma. Tem alguns chopps que já são espumosos por si só, né? Já se espuma por si só. Por exemplo, um trigo, né? Quando ele vem misturando, ele já faz uma espuma característica dele. Mas normalmente é no processo de extração do chopp já no cliente final, a questão da espuma. Uma questão minha, eu não sou conhecedor de cerveja. Cerveja tem que tomar, no Brasil tem o hábito de tomar muito gelada. Muito gelada. Aqui no Brasil, diferente de outros países que toma-se para esquentar, aqui no Brasil toma-se para se refrescar, né? O brasileiro gosta de dias quentes, cerveja estupidamente gelada, né? Então, como o Brasil é um país tropical, quase sempre, né? Hoje em dia já não mais, né? Mas quase sempre muito quente, dias muito quentes, então serve-se muito gelado. E brasileiro, normalmente é 0 grau, mas eles querem estupidamente gelado. Tiver 2, 3 graus, já fala que a cerveja já está quente. Eu tinha um amigo que era bebedor de cerveja, que ele chamava o garçom e dizia assim, eu quero uma cerveja, você põe o dedo na tampa, se colar, você traz ela gelada aqui. Assim. A temperatura ideal, média, né? Porque tem cervejas diferentes. É o quê? É 0 grau? 0 grau. A Pilsen, sim, a 0 graus. Aí tem algumas outras cervejas que são servidas a 2 graus, 4. Mas aqui no Brasil, normalmente, por via de regra, é 0 grau. O brasileiro não toma na temperatura de cada estilo. É 0 grau, ou menos até. Já vou te contar uma história, mas e o chopp também, o chopp é com pressão, a cerveja é a garrafa, não é? Ou a lata, ou o que seja. O chopp, ele é servido normalmente, hoje a gente tem vários tipos de armazenamento do líquido. Hoje a gente tem bags, mas ainda assim o barril de inox é o que a gente mais usa. Bag é saco. Não necessariamente. Também existe algumas coisas de saco, como se fossem refrigerantes, mas bags de plástico que imita barris, né? Tentando baratear, digamos assim. Porque o alumínio é caro, né? Mas o aço inox ainda assim é o mais usado. E é pressurizado. Isso que dá pressão no chopp. É pressurizado. A extração do chopp é a entrada do CO2 no barril, que impulsiona o chopp para a chopeira, né? No caso, é o processo de pressurização. O barril tem o CO2. Já tem o CO2, que é o que conserva o chopp até a data de validade, né? Que é bem curta, por ser não pasteurizado. E aí, quando você faz o processo de extração, o CO2 entra no barril e vai expulsando o líquido conforme você vai abrindo a torneira. E, por exemplo, na questão de chopp, tem um lugar famosíssimo aí em Ribeirão Preto, que é o Pinguim, né? Famoso pelo seu chopp. Eles diziam, tem muitas histórias sobre o Pinguim, que vinha direto de uma cervejaria. Do outro lado da rua, por canos. Isso. E que tinha não sei quantos mil metros de serpentina. Isso tem efeito na qualidade do produto? Na qualidade do produto, não sei se é verdade ou mentira isso do Pinguim. Eu gosto do Pinguim, eles sabem disso, porque quando eu vou para Ribeirão eu vou lá. Mas eu quero saber se faz diferença.
Quando você tem mais serpentina, você tem mais reserva frigorífica. Isso quer dizer que quanto mais demanda você tiver, melhor a chopeira vai responder. E existe instalações que a gente chama tube em tube, que dá para vir de outro lugar muito longe, todo refrigerado, e trazer o chopp até a torneira, com a mesma qualidade. Não influencia no produto final. Se o produto for bom lá no começo, tiver todo limpo, a via, com uma asepsia em dia, o produto final vai ser o mesmo, com a mesma qualidade. Mas só influenciar na questão de, digamos, como, por exemplo, o Pinguim tem uma saída bem grande, eu já estive lá, visitei eles já, eles têm bastante volume de saída de copo, então eles têm uma reserva frigorífica grande, digamos assim. E, apesar que eu não consegui descobrir se era verdade ou não, que vinha de outro prédio. Eles não vão contar para ninguém. Mas é possível. E aquele negócio de botar o copo na geladeira para ficar gelado? Também influencia. O vidro, ele recebe o calor do ambiente, né? Então, se você pegar um chopp a 0 grau, medido, com termômetro tudo, e medir um copo a 20 e poucos graus num dia de 35 graus, quando o chopp cai no copo, ele espuma, porque tem um choquinho térmico e aí faz a espuminha. E você também vai ter aquela sensação térmica do copo quente, né? Então, você fala, o chopp não está tão gelado. Não, o chopp está gelado, é o copo que está muito quente. Então, é bom pôr o copo. Então, em dias muito quentes, se usar o copo de vidro, o ideal é dar uma refrigerada nele, ou gelo, passar o gelo para lá e para cá, só para ele dar uma caída na temperatura. Já outro intervalo, já vai acabar o programa, ainda nem falamos do chopp escuro, hein? Eu converso com a Nara Gonçalves, ela é administradora de empresa e representa. É um especialista em cerveja e chopp, como vocês estão vendo aqui. Mas profissionalmente é administradora de empresa e tem uma representação da cerveja Ashby. Aqui ao lado de onde nós estamos, na rua Aurora, se eu não me engano, tinha um lugar que eu ia tomar, quando eu trabalhava na Folha de São Paulo, eu ia tomar chopp lá. E na época era moda, não sei se isso tem alguma importância, eu pedia chopp direto. Sabe o que é o chopp direto ou não é da sua geração? Cada um dá uma denominação. Ele baixa aquilo lá, fazia ficava espuma. um tantinho de chopp assim, um tantão de espuma assim. Mas já você conta pra gente o que isso quer dizer. Gente, o intervalinho, festa é comigo mesmo. Já estou dando a dica aqui de chopp. E também com a Nara podemos perguntar de carne e outras alegrias. Vamos ao intervalo e volto já. Programa Mercado Futuro. Esse programa também ajuda você a festejar o fim de ano. Hoje falando de cerveja com o administrador de empresa Nara Gonçalves, representante de uma marca de cerveja, acho que não só dela, mas de uma marca de cerveja especial, Ashby. Deve ter mais de, sei lá quanto tipo de cerveja. Nós falamos por enquanto, generalizando, de Pilsen, né? De cerveja branca, clara. Branca não, amarela. Mas antes do intervalo eu falei do chopp direto. Você disse que é legal, ele tem algumas qualidades diferentes aí. Isso, cada um tem um jeito, né, de apreciar a cerveja. Normalmente o que a gente indica é o chopp extraído com 2 dedos de colarinho, né? Ou, como você disse que o direto é a espuma e depois começa a formar o líquido, a gente tem na linha nossa o chopp black, que é extraído a nitrogênio, que faz o efeito cascata, que dá uma espuminha mais densa. Cada um tem um jeito, mas o ideal para um bom chopp bem tirado é com 2 dedos de colarinho. É aquele coisinho branco, bastante amarelinho. E 2 dedos de colarinho, pelo menos. Estamos falando de Pilsen. E as cervejas escuras são feitas do mesmo jeito? Com cevada, o que faz elas ficarem escuras? São maltes torrados. Fazem a cerveja malte escura. É o que vem da cevada. A cerveja escura. No caso, a cerveja escura que a Ashby tem na linha é a Porter, né, que existe um equilíbrio entre o amargor do chocolate com o caramelo. Na linha de chopps, ela tem o chopp escuro, que é diferente da Porter. Ele tem um tom adocicado. Normalmente agrada muito mulheres e homens mais velhos. Chopp escuro.
São Eu diferentes. não conheci doce, adocicado, não gosto. Eu gosto do outro amarguinho. Do Porter, né? Seria a cerveja Porter. Isso é cerveja, normal, garrafa. Isso, garrafa. Ela tem na linha de garrafas o Porter. Tá. E o tradicional chopp escuro no barril. No barril, que é um barril. Isso, que aí você leva Ela para riu casa. de mim, gente. Ó, eu vou denunciar aqui. Ela riu de mim porque eu perguntei se o chopp ainda ia para festinha em barrilzinho de madeira, que é o que eu conhecia. Aí punha gelo no barrilzinho e serragem para o gelinho aguentar. Ela nem sabe o que é isso. Diz que o chopp é em barrilzinho de alumínio, De inox. aço inox. Isso. Você vê quanto tempo faz que eu não bebo chopp, né? Mas é enfim. Fala-se, o Brasil está em 4, 5 anos aí que o Brasil está em crise, mas eu quero te perguntar o seguinte, nós estamos em dezembro, eu quero saber o seguinte, a sua carteira de pedidos está vazia ou como é que está aí para essas festas de fim de ano? Olha, embora nós estamos vivendo um momento de crise, agora nos períodos festivos, principalmente em dezembro, né, a gente tem um aumento significativo de vendas, mesmo o pessoal, né, economizando bastante. A nossa expectativa para dezembro é um aumento de pelo menos 100% nas nossas vendas da loja. Para janeiro, fevereiro, verão, férias, um crescimento de 20% a 30%. Tem carnaval, né? Isso, tem carnaval também. E agora aqui em São Paulo, com o carnaval mais forte, acredito que a gente o carnaval consiga de São atuar Paulo tá- melhor, o pessoal viajar menos, né? E a gente conseguir ter uma venda melhor em São Paulo. Então, por exemplo, a vida útil de cerveja, branca, preta, loura, escura, é que ela tem uma vida longa ou tem uma... Porque quando a gente compra, vai lá, 2021, essas que tem aí nos mercados, ela tem um período de duração grande? A cerveja, sim, quando ela passa pelo processo de pasteurização, ela tem uma vida útil, digamos assim, um pouco mais longa. Normalmente 1 ano, as da Ashby, normalmente 1 ano. Já o chopp não, por ser um produto cru, ele é muito rápido o vencimento dele. Eu digo que ele é um produto de alta rotatividade, né, para um bar, né, uma padaria. Normalmente a Ashby tem 17 dias de validade com o barril lacrado. Então é muito rápido, a gente tem um produto de alto giro. Quer dizer, fez, vendeu, consumiu. Maturou, invasou mais ou menos 17 dias o chopp no barril. É rapidinho, hein? Isso. Depois de engatado, né, que é quando você leva para sua casa ou o bar engata, são mais ou menos de 3 a 5 dias. Mas ele lacrado, 17 dias. É curioso, porque é um produto que ele exige uma logística, né, para carregar, ele É tudo muito rápido. é Acontece grande, enfim. Isso, acontece tudo muito rápido, desde o carregamento, a distribuição, até chegar o cliente final. Em São Paulo, que é uma grande cidade, diz que tem tudo, onde é que você encontra essa cerveja Ashby? A Ashby tem uma rede de distribuição que pode ser acessada no site da Ashby, Qual que é? www.ashby.com.br. Lá você consegue consultar por estado e município as redes de distribuição. Ela está no Brasil inteiro? Não no Brasil inteiro por causa da logística, né, do chopp. Ela, como nós só temos uma fábrica, né, em Amparo, ela atua em São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo e Goiás, se não me engano. Bahia deve ter. Aí já fica um pouquinho mais complicado, porque o transporte tem que ser rápido também, né? Por exemplo, um chopp não pode ficar dentro de um caminhão na estrada parado ou andando 3, 4 dias, né? Com variações de temperatura e tudo mais. Só para entender, o chopp quando sai de Amparo, lá no no barril, no barril, ele já está frio? ele, por estar armazenado nos tonéis gelados, ele vem geladinho para a então distribuidora. Ele tem que ser carregado frio também. Não precisa. Depois ele entra em temperatura ambiente, fica armazenado na câmara fria. No caso da Ashby, não necessita de refrigeração. Ele vai entrar em temperatura ambiente e ser servido daquela maneira, e a chopeira faz a refrigeração do chopp. Que é onde põe o gelo, tem a serpentina. Isso, gelo ou elétrica. Coisa que tá.
Teoricamente, a diferença entre cerveja, que seja qualquer uma, e o chopp é que o chopp não é pasteurizado. Isso mesmo, é uma cerveja crua, Crua, in natura. in natura. Digamos Por assim. isso, ela é mais leve que a cerveja. Ah, é por isso? Por isso que ela tem essa leveza quando você bebe, né? Cerveja de trigo, essas coisas vocês não fazem. A Asp tem uma linha extensa de cervejas. Quantas marcas tem? Quantos Quantos tipos? tipos? Bastante. Mais de Claro, 100? Não, mais de 100 não. Claro, Porter Ale, Pale Ale, Weiss, a IPA, 2 APAs, 3 sazonais de café e 2 Wheat Beers. Eu não entendo muito bem, os americanos adoram isso. Ah, eu ia te contar uma história, eu vou contar, não esqueci. Ale, o que é uma cerveja ale? A-L-E. É isso. A Pale Ale, a Ale, é uma cerveja de alta fermentação. Ela é um pouquinho mais, digamos, um pouquinho mais forte do que a gente está habituado a beber, que é a Pilsen, né? E a Ashby foi a pioneira em fazer a primeira Pale Ale no Brasil. É, porque tá É um estilo americano. desde 1993, né? Isso. Bom, já me avisaram que o tempo acabou. Você sofreu muito, Não, não? Então, não, o que eu ia te contar é que quando eu era moleque, 17, 18 anos, fui para a Inglaterra e fiquei em Londres. E aí fui a um pub, naturalmente, conhecer. Apesar de eu não ser um grande fã de cerveja, mas lá eles gostam da pint, né? Aquela canecona assim. Eu pedi. Quando eu bebi, falei, cerveja quente, não é? Aí fui reclamar no balcão, o cara falou, não está quente, ela está cooler, fresca. Eles bebem cerveja no máximo fresca. isso. Gelada, nem pensar. E muito forte, né? Normalmente são Bem cervejas forte. bem fortes que agora tá começando a cair no gosto do brasileiro, por exemplo, a IPA que a Ashby tem na linha dela. Como é que é esse nome? Indian Pale Ale, IPA, Indian, Pale Ale. de Indian de indiano. Isso, Pale Ale. Pale Ale. É uma cerveja com amargor mais acentuado. Também tem uma Deve ser refrescância, bom né? para comer carne, alguma coisa do São tipo. cervejas mais fortes, acompanham normalmente pratos mais fortes também. Nara, muito prazer em recebê-la, em conhecê-la, em recebê-la. Espero que você volte. Tem um Obrigada, eu que carnaval daqui a pouco, vai vender mais cerveja ainda. Deus Agora quiser. vai vender para o Natal. Isso. Réveillon para estourar, fim de ano. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, pode Claro. voltar, que eu estou sempre à Só disposição. convidar a gente vê. Tá bom. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada. Gente, segunda a sexta, programa Mercado Futuro no ar. Até o próximo. Tchau, tchau.